do software com bancos de dados, né, ou planilhas de preços. No meu caso aqui, eu estou apresentando uma chamada Synapse e também vou abrir uma outra, porque é possível no software Arquimedes nós trabalharmos com mais de um banco de dados. O que são esses bancos de dados? Então, como você pode ver aqui, nós temos a Synapse, aqui do meu lado esquerdo nós temos um outro banco de preços, que é um banco parecido com a TCPO. Esses bancos de preços são, na verdade, grandes orçamentos que trazem toda a parte de serviços cadastrados. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um serviço de alvenaria de peça de barro, cerâmica, eu tenho aqui de vedação, tenho estrutural. Então, ao abrir esse serviço, essa composição de serviço, nós já iremos visualizar os insumos e os seus quantitativos, os seus coeficientes e seus valores. Então, a ideia é utilizar esse serviço já criado e fazer toda a parte de orçamento, a criação da nossa obra, utilizando esse serviço. Claro, é sempre bom lembrar que essa base de dados ela é totalmente editável, tá? E ela pode ser, e a gente pode até criar novas composições, criar novos insumos, tá? Então o software permite a edição dessas bases de dados que já vem juntamente com o CD de instalação para que você utilize no momento de fazer o seu orçamento. Para gerar um orçamento é bastante simples, a gente vai criar um novo arquivo. Nesse caso aqui, como eu vou fazer uma apresentação diretamente do Arquimedes, eu não vou utilizar a opção de utilizar o gerador de preço. Eu vou deixar a critério do Paulo para ele falar um pouco mais sobre essa opção para vocês. Eu vou criar um orçamento, vou colocar um nome aqui, vou chamar de Obra Nova de Junho. A partir do nome, vou criar até uma pasta própria. Nós podemos, além de criar essa obra, já definir decimais, percentuais que iremos trabalhar e outras informações, como até informações relacionadas ao que vão ser apresentados nos nossos relatórios. Uma vez aberto esse arquivo, veja que ele abre como um arquivo novo. Ao não utilizar a opção do gerador de preço, nós teremos que colocar as etapas da nossa obra. Então, vamos supor aqui que eu terei uma etapa de número 1, essa etapa será de serviço preliminar. Terei uma etapa 2, relacionada à estrutura. Uma etapa 3 para a alvenaria. Uma etapa 4 para limpeza, por exemplo. E posso fazer quantas eu desejar. No Arquimedes também é possível, por exemplo, na parte de estruturas, eu identificar como duas etapas, duas subetapas dentro desse mesmo capítulo. Por exemplo, eu poderia colocar uma subetapa 02.1 para a fundação e uma próxima etapa para a superestrutura. Criado a etapa e a subetapa, a ideia agora é utilizar esses bancos de preços. Nós poderemos trabalhar com mais de um banco de preços. O Arquimedes ele traz várias opções de bancos de preços, por exemplo, Synapse, TCPO, DENIT, EMOP, que são órgãos que têm sempre essas tabelas, essas planilhas, e são divulgadas. Então, nós temos elas cadastradas no software e poderemos utilizar essas tabelas para fazer a nossa orçamentação. Por exemplo, vamos supor aqui a nossa obra, onde a minha etapa inicial é serviços preliminares, e para serviços preliminares eu preciso de alguns serviços. Esses serviços eu vou localizar dentro da minha tabela, do meu banco de preços, e a partir do momento que eu seleciono,
que eu escolho essa opção, eu posso estar introduzindo no meu orçamento. Nós podemos localizar a partir de um fragmento de texto, por exemplo, a palavra tapume, e o software vai começar a me trazer as opções de serviços de tapume. Ao escolher o serviço desejado, ele vai apresentar na tabela, clicando e arrastando, eu posso levar até o meu orçamento. Veja que todas as opções que existiam dentro da planilha do banco de preços serão introduzidas já diretamente no meu orçamento. A partir dessa opção, eu posso localizar os serviços que farão parte da minha obra. Então, por exemplo, eu quero agora uma ligação provisória de água, uma ligação provisória de luz. Então, eu posso utilizar essas opções, ó, ligação provisória de água. Então, eu vou pegar aqui já a ligação de água, o abrigo para o cavalete, a ligação de fornecimento de luz, tá? Todas as opções que eu desejar, eu vou localizar dentro da planilha e vou arrastar. Além dessa opção relacionada ao fragmento de texto, também podemos fazer a busca a partir de vários fragmentos. Então, quando o serviço tem várias diversificações, por exemplo, é o caso de alvenaria, nós teremos lá alvenaria de vedação, alvenaria estrutural. Então, nós podemos selecionar a partir desse termo de busca e fazer um filtro. E o software só vai apresentar para a gente as composições relacionadas a esse filtro. Então, eu quero, por exemplo, aqui alvenaria de vedação de bloco. Então, eu colocando as opções, o software vai me trazer só os serviços relacionados a alvenarias de bloco. Achou o serviço que você deseja, clica, segura e arrasta para a etapa que você desejar. Vamos abrir aqui a etapa e arrastar. Uma vez que você terminou de fazer a introdução dos elementos dentro da sua obra, agora basta quantificar essa obra e a partir da quantificação nós teremos resultados. No Arquimedes nós poderemos quantificar essa obra de 3 maneiras. A primeira maneira é digitando a quantidade necessária. Uma vez que a gente digitar a quantidade, o software já irá apresentar os resultados. Uma segunda opção será a partir da introdução de tabela. Poderemos até criar a nossa tabela. Vamos supor aqui o exemplo do tapume. O tapume tem 2,10 de altura e eu quero fazer vezes o comprimento. O comprimento é minha coluna B. No momento que eu informar o comprimento do terreno, o software vai me apresentar essa quantidade. Além disso, é possível trabalhar a partir do módulo DXF-DWG. O módulo DXF-DWG, nós iremos criar uma subtabela e iremos buscar um arquivo em DXF-DWG. Ao buscar esse arquivo, nós iremos buscar as quantidades a partir desse arquivo. Vamos pegar aqui um arquivo no subsolo. Então, lembrando que nós estamos buscando a parte de quantitativo de alvenaria, mas é possível buscar, por exemplo, unitários, né? Ó. É possível pegar comprimentos lineares. O software traz até a opção de você habilitar a captura, né? O OSNAP do AutoCAD para ter uma maior precisão. Tá? Eu vou mudar só a cor do fundo aqui, ó, para vocês terem uma ideia como é simples trabalhar com as opções de comprimento, área, volume. Tá? Então, a partir dessas opções, nós poderemos quantificar o nosso orçamento. No caso aqui, estamos trabalhando com um serviço de alvenaria de vedação. Então, eu vou colocar o pé direito da minha obra, o nome do meu quantitativo, vou chamar aqui de parede. Uma vez que eu selecionei o nome, eu vou buscar a opção para quantificar e irei quantificar as minhas paredes. Uma vez que eu selecionar as paredes que fazem parte, por exemplo, da volta da nossa estrutura, o software já vai levar diretamente esse quantitativo. Então, eu busquei esse quantitativo a partir de um arquivo DXF-DWG. Uma vez com esses quantitativos, já é possível ter a visualização gráfica, onde eu visualizarei parte de mão de obra, né, equipamento, material, a sua importância e o percentual a partir do total da minha obra. Tá? Isso eu terei para a obra toda ou a partir
de etapas ou serviços. Veja que o gráfico muda a partir do momento que eu seleciono a opção de valor aqui na coluna valores. Esses valores, eles são relacionados à execução de mão de obra, equipamento e material. Tudo que a gente realizar aqui, nós poderemos introduzir percentuais. Esses percentuais podem ser relacionados ao BDI, onde eu posso até calcular o meu BDI, informando, por exemplo, que minha obra será gerente, topógrafo, valores relacionados a veículo, gasolina. Então, eu informo os valores e o software vai automaticamente calcular esse BDI para mim. Eu também posso introduzir lucro, impostos. Esses percentuais darão o resultado final da minha obra de R$ 34.213. Essas opções que nós fizemos aqui, elas podem ser visualizadas através de relatórios ou através até da própria janela lista. Por exemplo, se eu quiser visualizar toda a parte de material dessa obra, basta retirar uma listagem de material e o software vai me apresentar a quantidade de material e o valor total que eu vou gastar em material. Além dessas visualizações a partir de listas de mão de obra, equipamento, material, o software vai apresentar para a gente relatório. No Arquimedes, o Arquimedes possui mais de 100 tipos de relatório. Então, nós poderemos ter relatórios de curvas ABC, análise, orçamento sintético, orçamento analítico, onde basta selecionar a opção e o software já vai apresentar esse relatório. Nesse relatório, nós podemos fazer a impressão desse relatório diretamente pelo Arquimedes ou até retirar em TXT, PDF, HTML, RTF, DocX e XLSX. Então, são as opções de saídas do nosso relatório. Todos os relatórios, como eu disse, podem ser editados. Podemos colocar toda a parte, por exemplo, de cabeçalho, rodapé. Vamos colocar aqui uma pequena região e um cabeçalho. Tá? Então, vou colocar uma imagem aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem. Pegar até o logo da nossa construtora aqui, ó. E uma vez que eu salvar esse arquivo, será visualizado o logotipo. Então, toda a parte de customização do nosso relatório pode ser feito aqui no Arquimedes. Então, como vocês podem visualizar, no software ele tem várias opções de retiradas de relatório e várias opções de tipos de relatório, analíticos, sintéticos, listas de materiais, lista com especificações técnicas que já vem dentro da composição. Então, podemos visualizar aqui, por exemplo, uma especificação técnica relacionada à ligação provisória de água, o abrigo para o cavalete. Tudo isso já vem diretamente configurado dentro da composição de serviço. Falado de relatórios, a partir do software também é possível fazer um pequeno planejamento da obra. Tá? Então, ele vai seguir a orientação que existe aqui na parte de orçamento. A gente vai criar um planejamento, vou chamar aqui só de plano A. Esse plano a gente vai escolher as importâncias, vamos escolher como vai ser a profundidade. Se nesse nosso planejamento nós já vamos colocar que trabalhamos sábados, domingos, feriados, ou se não trabalhamos, a partir daí o software vai criar um pequeno diagrama. Nesse diagrama nós iremos visualizar as etapas que fazem parte da nossa obra e também poderemos colocar duração da obra. Vamos mudar aqui o fundo, né? Para ficar melhor. Duração da obra. Essa duração da obra a gente estima, por exemplo, no meu caso aqui, 92 dias, e eu terei que introduzir quanto que vai demorar cada etapa. Essa introdução ela pode ser a partir de datas de início e de fim, ou pode ser a partir do mouse. Uma vez que eu organizar essa opção, eu já também vou visualizar resultados. Então, eu posso planejar essa obra e, a partir desse planejamento, eu terei a visualização de resultados. Que tipos de resultados eu posso ver? Eu posso visualizar aqui na tela diretamente o que o software chama de cronograma de pagamento. Então, vai ser o quê? O que eu vou pagar mensalmente no momento que eu estiver trabalhando. Deixa eu só
Voltar aqui. Importância do orçamento. Apertar. Pronto. Só para visualizar os valores, né? Preciso colocar a configuração correta. Então, ó, veja, eu planejei essas etapas na parte superior. Para executar essas etapas, inicialmente no mês de junho eu vou precisar de R$ 15.000. No mês de julho eu vou precisar de 647. Em agosto eu vou precisar de 8.000. Essas opções, ó, se eu alterar, eu vou visualizar já automaticamente as alterações, tá? Basta atualizar as opções e também editar aqui as importâncias, tá? Então o software automaticamente já vai colocando a tarefa crítica para a criação de caminho crítico. Você pode trabalhar com toda a parte de edição de dependência. Você pode selecionar, por exemplo, o abrigo. O abrigo ele é dependente do seu cavalete e colocar o tipo de dependência. Também poderemos visualizar o gráfico da curva S, onde nós visualizaremos toda a parte dos parciais e dos acumulados, bem como o plano de pagamento, e toda a parte de relatório, onde visualizaremos cronograma diário de mão de obra, cronograma de equipamento e cronogramas até de materiais. Vamos pegar aqui um cronograma de material semanal para visualizar o que poderemos semanalmente, o que precisaremos semanalmente na nossa obra. Só um minutinho que eu cliquei, acho que em algum lugar errado. Eu tô falando. Tô ouvindo aí? Tô ouvindo aí? Teste. Falado aí do planejamento, também é possível trabalhar no software com a opção do módulo de controle de obra. O módulo de controle de obra, ele vai trabalhar a partir da obra que nós estivermos selecionado. Então, por exemplo, uma vez planejado, poderemos, a partir daí, acompanhar a obra que já entra em execução. Até quando trabalhamos com essa parte de execução, mudamos a visualização para execução da obra. E o software vai criar os centros de custo. A partir daí, é possível fazer toda a parte de configuração relacionada a cadastro de fornecedores, clientes, contas financeiras. Poderemos visualizar toda a parte de pedidos de compra, faturas recebidas, ou seja, o contas a pagar, o contas a receber. Podemos gerar pedidos, podemos gerar cotações, visualizar esses pedidos, visualizar essas cotações. Rapidamente vou fazer o cadastro aqui do fornecedor. Vamos pegar aqui as opções. Vou cadastrar aqui o fornecedor 1. Vou chamar de Teleanor. Vou criar mais um fornecedor. Vou chamar de Centerlink. E você pode cadastrar quantos fornecedores desejar e também importar esses fornecedores caso já estejam no Excel. Então, uma vez criados fornecedores, eu posso criar também clientes, né, para fazer o contas a pagar e o contas a receber. Vou criar o meu cliente aqui, o Henrique. E para finalizar, eu posso também ter o cadastro das minhas contas financeiras, tá? Então, por exemplo, pode ser o Banco do Brasil, pode ser o Bradesco, pode ser quantas contas eu desejar e até um caixa, se eu precisar, tá? Essas informações, elas vão ficar disponíveis no módulo de controle de obra e eu posso ir fazendo as simulações. As simulações são bastante simples. Por exemplo, eu vou gerar aqui uma pequena cotação, ou posso gerar outras informações, tá? A partir de todas as simulações que o software traz, e a partir dessas opções poder gerar
os relatórios de controle de obra, como, por exemplo, faturas emitidas, faturas recebidas, toda a parte de fornecimento, toda a parte de comparativos de obras. Por exemplo, eu tenho o estudo entre a diferença entre o orçado e o pedido de compra, diferença entre orçamentos de fatura, tudo para pegar a parte de desvio de material, desvios de quantidade, desvios de valor, lucro, toda a parte de estoque. Então, o software vai trazer esses relatórios para a gente visualizar toda a parte de controle de obra e os resultados do controle de obra. Como a apresentação relacionada à parte do Arquimedes ela ficou um pouco reduzida hoje, devido ao gerador de preço, nós podemos aí, para aquele cliente que precisar de uma demonstração uma coisa mais particular, nós temos aí toda a parte de contato da nossa empresa, do setor comercial, e a gente pode estar agendando esse tipo de apresentação, caso vocês queiram ver algo a mais do que foi apresentado aqui. Nesse momento, eu vou passar a voz ao engenheiro